Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, que vocês estejam debaixo daquela paz, daquela proteção que só o Senhor nosso Deus pode nos conceder. Trouxe um verso da palavra de Deus que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Está escrito: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, Paulo fala aqui a respeito de uma carta, que o cristão é uma carta conhecida e lida por todos os homens. Então, as pessoas lá fora estão nos observando, as pessoas lá fora sabem fazer uma leitura. A gente às vezes diz, eu sou cristão, eu, eu sirvo a Deus, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas, às vezes, isso é o julgamento que o cristão faz de si mesmo. Mas o importante é saber que tipo de julgamento, que tipo de avaliação as pessoas lá fora estão fazendo a nosso respeito. Nós publicamos uma mensagem aí outro dia a respeito do cristão velhaco. Cristão que tem o hábito de comprar e não pagar, de enganar as pessoas. Isso é um procedimento lamentável que tem desencaminhado muitas pessoas de se chegarem ao Evangelho, porque as pessoas olham o testemunho daquela pessoa e dizem, se ele é crente, faz desse jeito, então que tipo de Evangelho é esse? Que Deus é esse? Que procedimento é esse? Então, eu não quero isso para mim. Então, por isso, eu vou ficar mesmo do jeito que eu estou. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós carregamos ao nos declarar cristãos. Quando a gente diz que somos seguidores de Cristo, a responsabilidade é um privilégio, mas todo privilégio traz consigo a sua responsabilidade. Então, o cristão precisa cumprir seus compromissos. O cristão precisa ser uma pessoa séria, íntegra, uma pessoa de confiança, uma pessoa que as pessoas olham e realmente confiem nele. Quando eu falo a respeito desse assunto, de comprar e pagar, de ser uma pessoa confiança, eu me lembro de uma história que meu pai, ele conta. Meu pai, durante muitos anos, ele trabalhou como vendedor ambulante em cima de duas rodas, em uma motocicleta. Trabalhou aí durante muitos anos. E ele conta uma história que, em um determinado dia, ele parou na frente da casa de um cliente. Ele apertou ali na buzina da moto e aquele senhor, aquele cidadão saiu. O nome dele era Betão. Betão é um nome fictício, né? E aí o Betão saiu. Quando o Betão saiu, ele o Betão devia R$ 5 para meu pai. Naquela época, R$ 5 valia muito mais do que vale hoje. Hoje, R$ 5 não dá para comprar mais nada, mas naquela época tinha um pouco mais valor, R$ 5. E quando o Betão saiu, o Betão olhou para meu pai e disse assim, olha, eu vou lhe pagar os seus R$ 5 hoje, mas eu não tenho trocado, tenho uma nota de 100, você troca? Foi então que meu pai disse, não, Betão, não tem como trocar o seu dinheiro hoje. Ele disse, mas eu ia pagar a conta, mas você não troca. O pai disse, não, tudo bem. Meu pai funcionou a moto e saiu, né? Meu pai só passava lá aos domingos. Quando foi no domingo seguinte, uma semana depois, meu pai passou lá novamente, encostou, buzinou a moto. O Betão saiu. Aí o Betão disse assim, e aí, e você já troca os R$ 100? Nunca troquei os R$ 100. Meu pai falou, disse, não, Betão, eu não, meu pai novamente estava despreparado, sem dinheiro trocado. Não dá para me trocar o dinheiro hoje. Aí o Betão bateu no peito, ele disse, pois eu ia pagar a conta hoje, né? Mas você não troca. Aí meu pai ficou pensando, disse, mas esse negócio será que está certo? Eu vou trazer o dinheiro trocado desse homem.
E aí meu pai saiu dali com essa ideia de no domingo seguinte trazer o dinheiro trocado. Só que com o corre-corre do dia a dia, a luta, aquela correria da semana, meu pai acabou esquecendo. Quando foi já no terceiro domingo que ele parou novamente na porta da casa do Betão, o Betão saiu. E imagina quais foram as palavras do Betão? O Betão já foi dizendo logo assim, e aí, hoje? Você vai trocar os 100 reais? Porque eu nunca troquei os 100 reais. E aí meu pai pensou assim, meu Deus, como é que pode eu ter esquecido de trazer esse dinheiro trocado? Ele disse, não, Betão, não troco não. Ele disse, pois eu ia pagar os 5 reais, mas você não troca. Meu pai disse que quando saiu dali, já saiu na ideia de ser quando eu chegar em casa, eu vou separar esse dinheiro para me trazer trocado no domingo seguinte. E ele disse que quando chegou em casa, ele não esperou nem tomar banho, já foi logo lá, ele tinha um dinheiro trocado, trocou o dinheiro e deixou separado. Então, no domingo seguinte, quando ele chega, isso já era o quarto domingo, sai o Betão novamente, né? O que foi que o Betão falou? E se hoje você vai trocar os 100 reais para me pagar os seus 5 reais? Aí meu pai disse sim, hoje eu troco o dinheiro. Tá aqui o dinheiro. Meteu a mão no bolso. Ele disse, pois espera aí um pouquinho, que eu vou aqui pegar, o dinheiro está aqui dentro. E meu pai ficou pensando, rapaz, parece que a coisa era séria mesmo. Será que ele tem mesmo esses 100 reais? Aí disse que o Betão entrou para dentro de casa e começou a bater em bolsa. Meu pai disse que escutava assim, como se ele estivesse remexendo nas bolsas lá dentro. E aí o que que acontece? Ele procurou, meu pai lá fora, no sol quente, né? Em cima de uma moto, e ele procurava para um lado, procurava para outro, procurava para um lado, procurava para o outro lado, e nada, e é aquele mexido, mexendo em bolsa. Foi então que o Betão disse assim, ê mulher, falou com a esposa dele, ê mulher, tu pegou 100 reais aqui no bolso da minha calça? Aí disse que a mulher disse, não, eu não peguei esse dinheiro aí não. Tu pegou, infeliz? Ele foi logo dizendo assim, né? Não, não peguei não. Aí foi uma série de palavrões ali, falando com a esposa, e deu logo aquela briga entre o casal, e foi aquele reboliço danado. Resumindo, o Betão saiu lá fora e disse, meu amigo, eu não vou lhe pagar hoje de novo, não. Eu não vou ficar sem lhe pagar, porque... aí disse um palavrão com a mulher, né? Pegou meu dinheiro, perdeu o dinheiro, gastou, não sei o que foi que ela fez com o dinheiro. Meus queridos, essa história retrata bem esse tipo de pessoa que assume um compromisso e não quer pagar. Fica enrolando. Né? Ele passou 4 semanas dizendo que tinha o dinheiro, os 100 reais que não estava trocado, só ganhando tempo, enrolando. Meu pai disse que naquele dia, no quarto domingo, ele não recebeu o dinheiro, mas ele saiu satisfeito, porque ele conseguiu desmascarar ele, ter a certeza de que, de fato, ele não tinha intenção de pagar. Mas por que eu estou contando essa história? Porque isso acontece lá no mundo, lá fora. E às vezes a gente pode pensar que esteja acontecendo só lá fora. Mas, infelizmente, esse tipo de procedimento também tem existido no meio de pessoas que se dizem cristãs. E esse tipo de procedimento, como nós falamos no vídeo anterior, tem servido para afastar as pessoas do Evangelho. Porque uma coisa é alguém que não conhece, né, assim como o Betão, né, ele não conhecia o Evangelho, ele fazia esse tipo de coisa. Até aí, tudo bem, pode ser aceitável, né? Mas alguém que conhece a mensagem, alguém que conhece o Evangelho, alguém que deve dar um bom testemunho, alguém que é uma carta conhecida e lida, aí outra situação totalmente diferente. É uma situação diferente. E não adianta a gente querer fazer esse tipo de coisa escondido, achar que Deus não está vendo, porque quando Jesus envia uma carta à igreja de Laodiceia, o que é que ele diz? Ele diz, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Eu conheço. Você pode esconder do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, mas a testemunha fiel e verdadeira, lá em Apocalipse capítulo 3, ela vai direto ao ponto, ela diz, conheço as suas obras.
Então não adianta. O cristão, ele pode pregar na igreja com todo aquele fervor, ele pode cantar, ele pode fazer tudo, ele pode falar em línguas, ele pode ter aquele fervor todo, ele pode ser uma grande bênção ali dentro da igreja, né? Mas se o procedimento dele lá fora for esse tipo de procedimento, de enganar as pessoas, de ser uma pessoa sem confiança, uma pessoa sem credibilidade, ele não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Meu querido amigo, que você e nós possamos refletir a respeito dessa palavra, a respeito dessa mensagem, e que a gente possa, de fato, estar buscando melhorar a cada dia para nos tornarmos cristãos verdadeiros, pessoas que não têm essa intenção de estar enganando o próximo, né? Enganando. Então, que a gente, ao assumir um compromisso, que a gente possa ter a boa intenção, a fé, a disposição, a coragem para cumprir. Um abraço, fique com Deus. E você já passou por uma situação assim, semelhante? De alguém ficar ali enrolando, né? Lhe enganando? Você já teve algum prejuízo nesse aspecto, nesse sentido? Comente aí embaixo. Um abraço, fique com Deus. Até mais.